Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da Fargas. Eu sou a Agnes Nogueira Gossenheimer e hoje nós vamos falar sobre um tema que está revolucionando a nossa prática farmacêutica. Vamos falar sobre telefarmácia e telecuidado. E, claro, para que a gente possa, conversar sobre esse tema tão importante, nós temos duas convidadas muito especiais, Sheila e Tayane, que eu vou apresentá-las então agora. A Sheila possui graduação em farmácia, mestrado em cardiologia, especialização em saúde pública, também em informática na saúde, MBA em ciências de dados e é doutora em assistência farmacêutica pela URGS. E atua muito na linha de pesquisa de telecuidado farmacêutico. Atua também como farmacêutica consultora técnica no núcleo de telesaúde aqui do Rio Grande do Sul. Seja bem-vinda, Sheila. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje compartilhando um pouco da minha experiência no telecuidado farmacêutico. Eu iniciei desenvolvendo essas atividades lá em 2021, na implementação e estruturação do projeto de telecuidado farmacêutico, lá no Núcleo de Telesaúde do Rio Grande do Sul, em parceria com a Secretaria Estadual da Saúde aqui do Rio Grande do Sul. E a gente tem como a Agnes, né, como uma das idealizadoras desse projeto. A Thay, que está aqui comigo também, foi minha colega. E eu onde atuo ainda atualmente e já realizei mais de 200 consultas farmacêuticas e a minha tese de doutorado também foi nesse escopo. Ótimo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, Sheila. E nós também temos conosco aqui a Tayane Santos Garcia, farmacêutica, que possui mestrado e doutorado em assistência farmacêutica, com foco principalmente em idosos. Ela é conhecida como a farma dos idosos, depois ela vai falar um pouco melhor. E também atenção primária em saúde. Em 2019, ela também se tornou mãe do João Vicente, né? Mais um episódio na sua trajetória, né, Thay? E tem experiência com telecuidado farmacêutico e atendimentos também nas ILPIs. É sócia fundadora do Farma de Idosos. Thay, por favor, se apresente para o pessoal. Seja bem-vinda. Obrigada, Agnes. Obrigada, Fargas, pelo convite. É muito emocionante estar nessa mesa com essas grandes mulheres para falar desse tema, que é um tema que, na minha carreira, assim, surgiu um pouco de paraquedas, assim, mas e que hoje eu consegui desenvolver, né, uma boa trajetória. Inicialmente, como a Agnes falou, então, eu tinha minha formação e a minha atuação bem voltada para idosos. E a telefarmácia caiu no nosso colo, né, com a pandemia. E então ingressei no núcleo de telesaúde, fui colega da Sheila, né, participei junto de todo esse desenvolvimento do trabalho em parceria com a SES, né? E estamos aí hoje para contribuir e fazer com que mais pessoas possam entender melhor e trabalhar dentro do âmbito da telefarmácia. Muito obrigada, Thay, pela tua presença. Obrigada por ter aceitado também nosso convite. Eu sei que a agenda de vocês é bastante cheia, né? E a gente fez esse momento aqui para que a gente possa conversar um pouco sobre esse tema tão atual e que também pode ser dúvida, né, de quem está em casa, de quem está querendo iniciar um serviço relacionado à telefarmácia e tem os mesmos desafios que a gente teve no momento em que a gente começou a desenvolver serviços nessa área. Bom, como a Thay falou, né, tudo começou ali na pandemia, quando nós tivemos que desenvolver serviços de forma remota, porque não tínhamos outra, né, alternativa por conta do isolamento social. E realmente não existia nenhuma resolução na época, não existia nenhum respaldo legal, nem nenhuma regulamentação sobre isso na área farmacêutica, né? Era um terreno muito novo a ser explorado, muito fértil também. Então, por isso que lá em 2022 foi publicada, né, porque vários profissionais que já estavam realizando esse tipo de serviço com o respaldo legal da legislação do SUS, que permitia realizar a telesaúde, né, nas profissões da área da saúde durante a pandemia, o Conselho Federal de Farmácia, então, publicou, né, a 727 de 2022, então, uma resolução sobre a telefarmácia, que nos traz ali e nos elucida, né, diversas questões importantes sobre como desenvolver esses serviços relacionados à telefarmácia. Eu acho que é bem importante para a gente começar esse nosso bate-papo, né, que é um bate-papo mesmo, é para ser informal, para a gente conversar sobre as nossas experiências nesse decorrer desses anos, que agora a gente já está em 2025, ou seja,
já se deu aí, né, desde a pandemia até aqui, há alguns anos, e também desde a resolução da telefarmácia até aqui, há alguns anos. Então, a gente já tem capacidade de conseguir olhar para trás e verificar como é que se deu todo esse processo, né? Para isso, acho que é importante a gente começar no início, né? O que é a telefarmácia e o que é esse telecuidado, né? Então, eu passo agora, né, para a gente começar nosso bate-papo para a Thay, para a gente falar um pouquinho sobre esses conceitos que estão apresentados na resolução, né, de 729. O que tu nos traz de novidade em relação a esses conceitos, Thay? Então, a gente até estava conversando um pouco antes, né, de gravar sobre isso, porque a gente se baseia muito em literaturas de fora, né, e o que os outros países consideravam sobre esses termos. E a telefarmácia, ela é um conceito bem amplo de atuação do farmacêutico, né, através das tecnologias remotas, enquanto o telecuidado ele já está mais voltado para a atuação clínica, né, do cuidado farmacêutico. Aqui no Brasil, né, optou-se por fazer a resolução apenas para as atividades clínicas, atuações clínicas do farmacêutico, né, e não as outras atividades, porque a gente entende que a nossa atuação presencial ela ainda é fundamental, né, nessas outras atividades. Mas a telefarmácia, então, né, aqui no Brasil foi instituída como o desenvolvimento dessas atuações clínicas do farmacêutico através de tecnologias de comunicação, né? Então, tecnologias remotas, seja por vídeo, seja por áudio, seja por mensagem. Ótimo. E eu acho que vale ressaltar, né, isso para quem está nos assistindo, que, primeiro, aquela pergunta, será que a telefarmácia vai substituir o trabalho do farmacêutico? Né? Na maneira como foi construído dentro do Brasil essa trajetória, pensando que o conceito de telefarmácia é justamente a farmácia clínica, só que ofertada de forma remota, né? A gente não tem essa possibilidade de substituição ou não deve ter esse receio de substituição do nosso trabalho. E sim pensar que essa modalidade ela vem agregar a nossa prática, né? Fazer com que até sobre tempo para que a gente possa realizar a farmácia clínica como a gente idealiza, como a gente gostaria de realizar em todos os níveis de atenção à saúde. E dá acesso, né, Agnes, para mais pessoas. Eu acho que isso, claro, existe uma limitação, né, que depois a gente pode falar, de acesso às vezes, mas ela permite assistência farmacêutica a pessoas que talvez não conseguiriam ter uma assistência farmacêutica presencial, né? Então, eu vejo a telefarmácia dando acesso para as pessoas, do farmacêutico para as pessoas, né? Ótimo. E essa ampliação do acesso que é tão importante, né? Pensando num Brasil continental, como a gente tem, pensando em realmente, né, territórios remotos, territórios que é de difícil acesso de carro, é difícil acesso de um profissional qualificado estar lá. Então, isso possibilita, né, a gente terminar com essas fronteiras físicas que fazem com que muitas vezes a gente não possa, né, exercer o cuidado da maneira como a gente gostaria. E pensando nisso, eu acho que a resolução ela traz muito bem esse conceito, eu acho que, né, traz muito bem e esclarece muito bem também que não é para ter responsabilidade técnica de forma remota, que é algo que causou confusão ali em alguns momentos, né? E outra coisa importante também que eu acho que vale ressaltar, que traz na resolução, é a questão da teleinterconsulta. Quando a gente está trabalhando com outros profissionais de saúde, né, justamente o foco do cuidado e a gestão do cuidado ali é o farmacêutico que está realizando. O foco do cuidado é a pessoa que está recebendo aquele cuidado, né? E, claro, a gente necessita, dentro da nossa prática profissional, solicitar informações de outros profissionais, auxílio de outros profissionais, para que a gente realmente esteja realizando o cuidado de forma integral. E muitas vezes também houve esse ponto confundidor, né? De, por exemplo, colocar-se telefarmácia dentro de farmácias com consultas médicas, né? Via telefarmácia. Isso também não está previsto na resolução, está bem claro, tanto na resolução quanto na nota técnica, que quem deve conduzir o cuidado é o farmacêutico, né? E que, claro, quando a gente precisa de uma teleinterconsulta, a gente faz essa teleinterconsulta com outro profissional, né? Para justamente
dá conta da integralidade do cuidado. E daí eu já trago também para você, Sheila, nos passar um pouco dessa tua experiência no doutorado, né, que trabalhou com atendimento de pessoas, realizando o telecuidado e também numa equipe interdisciplinar, né, como é o Telesaúde. Então tá, primeiro trazendo algumas curiosidades, alguns achados da minha tese. Então, as iniciativas de teleconsulta, de teleatendimento, de forma geral, elas começaram lá na NASA, nos anos 60, 70, as famosas missões Apollo, né, onde os astronautas realizavam, então, consultas médicas e até alguns exames, como o eletrocardiograma. E, já focando no teleatendimento farmacêutico, a gente tem registros, os primeiros registros dos estudos, né, são ali nos Estados Unidos, e ali pela década de 90, através do uso do pager. Então, o pager, para o pessoal 30 a mais, já deve ter conhecido esse dispositivo que enviava mensagens, mas... Pager? Então, não sei o que é isso. É, tipo, é um Twitter portátil. Tô brincando, né, Sheila? Mas pode continuar. Mas o pessoal 30 a menos talvez nunca tenha visto, né? Mas cabe esclarecer. Então, o farmacêutico realizava mais intervenções de educação e saúde, enviando mensagens. E no Brasil, as iniciativas foram ampliadas ali pelo final da década de 90 para os anos 2000, com projetos piloto, principalmente focado em atendimentos em áreas remotas, né? Como na Amazônia. E se expandiu e se consolidou no período da pandemia, como a Agnes reforçou. Então, o alcance da saúde digital ela é diretamente proporcional aos avanços da tecnologia. Então, a gente tem muito avanço no sistema de conectividade, acesso à internet, ampliação do acesso à banda larga, a internet por satélite, a Starlink está aí proporcionando tudo isso, né? Permitindo a conexão ali no meio do oceano, ou não existe mais fronteiras para essa conexão. E todas as formas, então, de saúde digital, elas vêm se ampliando e vêm acompanhando esse avanço da tecnologia, e é um espaço muito grande de atuação do farmacêutico, né? Sheila, tu chegou a publicar, né, um artigo sobre essa revisão, sobre esses achados? A gente pode compartilhar também com o pessoal aqui no link, né? Tá, claro. Sim, eu publiquei uma revisão sistemática que tenta, então, mapear toda essa história dos primeiros estudos, né, as primeiras iniciativas de teleatendimento farmacêutico no mundo todo. Então, são lançados todos os dias novos recursos tecnológicos que são aplicados à área da farmácia, principalmente agora a inteligência artificial. Então, a gente tem as grandes big techs, a Apple, a Microsoft, o Android, né, lançando novos dispositivos com foco muito no usuário final, então, né, as pessoas que estão ali na ponta, que necessitam desse auxílio. A gente já tem óculos com inteligência artificial, relógios, com sistemas cada vez mais precisos de monitoramento de saúde. Hoje em dia tem até anel que faz isso. Então, o farmacêutico também tem que acompanhar essa tendência e utilizar isso ao seu favor, para que isso agregue valor nas suas consultas farmacêuticas. O SUS e suas clínicas, hospitais, já utilizam algumas ferramentas de inteligência artificial, muito para monitoramento das condições de saúde, triagem de prescrição, interpretação de exames e até predição de diagnóstico de doenças. Então, tudo isso já é uma realidade. A inteligência artificial faz parte do nosso dia a dia. E o farmacêutico tem que acompanhar essas tendências, né? E o farmacêutico que consegue fazer isso, ele é um grande diferencial no mercado. E tem uma questão importante, né? Porque toda inovação e essa transformação de uma prática profissional, ela causa um pouquinho de receio, né? O pessoal tem um pouquinho de medo, tem um pouquinho de resistência cultural também, né? Achando que pode trazer, talvez, não só benefícios, né? Mas também, né, pode não trazer tantos benefícios assim quanto ela nos vende, digamos assim, essa ideia nos vende. E eu acho interessante a gente pensar nessas modalidades, porque a gente iniciou o serviço na Secretaria Estadual de Saúde, que depois foi, né, incorporado ao Telesaúde aqui do Rio Grande do Sul, como um acompanhamento farmacoterapêutico das pessoas que usam, né, os dispositivos inalatórios para asma e DPOC, justamente para que o farmacêutico consiga orientar essas pessoas que, na dispensação, só retiram o medicamento e acabam não tendo toda a orientação necessária, né, muitas vezes, por conta das filas ou por conta de não ter o profissional farmacêutico ali presente
naquele momento, né? E a gente tem outras modalidades que tu está trazendo, né, Sheila? Que também é o telemonitoramento, que é uma possibilidade de você monitorar de forma remota alguns parâmetros e predizer situações. Isso gera economia para o Sistema Único de Saúde também, que eu acho que vale ressaltar, né? E otimiza, com certeza, o cuidado, né, Thay? E a gente tem uma experiência também, você traz a experiência de atendimento de idosos, usando essa, né, a tecnologia e informação. Como se dá, né, a telefarmácia no atendimento de idosos? É possível? Eles gostam desse atendimento? Fala um pouquinho mais para a gente sobre isso, Thay. Sim, é possível, traz resultado e eles gostam, né? Isso foi uma surpresa para mim também, né? Quando eu que já trabalhava com idosos antes da pandemia e aí na pandemia a gente se viu, né? Nos vimos todos naquela situação. E aí tivemos que, muitas vezes, antes até de sair a resolução, dar um segmento para os pacientes que já estavam em acompanhamento. A gente não podia simplesmente virar as costas e dizer não vamos mais dar continuidade ao cuidado. Então, eu acho que na pandemia avançou, né, tanto as legislações quanto nós próprios, né, nos abrimos a interações mais por via remoto. Então, muitas pessoas, familiares nossos que antes não gostavam de videochamada, não faziam, se viram obrigados na pandemia a fazer, né? Então, quem aqui na pandemia não conversou com uma tia, com a mãe, com a avó por videochamada? Então, a gente pensou, bom, se é possível falar com essas pessoas para matar a saudade, né? Muitas vezes para mostrar como é que estão as crianças, porque fazia tantos meses que não podiam se ver, por que a gente não pode, então, dar continuidade no cuidado dessa forma? E aí, os próprios idosos foram também se abrindo para essas experiências, né? Porque existe resistência de todos os lados. E eu já tinha antes o Farma de Idosos, né? Mais como autônoma, depois se transformou numa empresa. E, na época, começou a ter essa demanda, né? De procurar não só os idosos, mas também os cuidadores, né? Porque, muitas vezes, o idoso tem uma dificuldade de lidar com a tecnologia, né? Ou, enfim, tem a resistência. O familiar ou o cuidador pode fazer a consulta, então, né, com o farmacêutico para ter uma orientação. Então, às vezes, uma coisa mais complexa, né, um paciente mais crítico, com sonda, como fazer o preparo dos medicamentos, ou uma questão mais simples, né, de interações medicamentosas ou algum sintoma que precisa ser rastreado. Então, é possível fazer. No Telesaúde também a gente tem várias experiências, porque o público do EPOC é um público majoritariamente idoso, né? Sim. Então, claro que existem limitações, né? Mas na grande maioria dos casos a gente tem bons resultados com esse público. E tem uma questão que às vezes pode ser uma barreira, é a questão da pessoa que está ainda, né, com atividades de trabalho, atividades laboral, não tem tempo para receber essa teleconsulta. E às vezes o idoso, aposentado, ou que vive sozinho, ele consegue ter mais tempo, né? E mais condições de receber essa teleconsulta dentro da sua rotina e da sua realidade. Mas só para dizer que a gente não é só flores, o atendimento, né, utilizando a telefarmácia. Vamos falar um pouco, né, Sheila, sobre os desafios. Você que atendeu ali no Telesaúde, que teve essa experiência, né, o que você pode trazer para a gente como algo que você, como profissional farmacêutico, encontrou de desafio, né, nesse atendimento utilizando a telefarmácia? Então, um dos desafios principais que eu acho, tanto para profissional autônomo ou que vai realizar a teleconsulta em alguma instituição, é achar o seu nicho de atuação. Como a Thay é focada nos idosos, então o farmacêutico, ele focar num campo específico de atuação. Esse eu acho que é um dos principais desafios. Daí vem toda a parte de como captar os clientes, como precificar o seu atendimento. É uma dúvida muito recorrente, né? Como é que eu vou vender esse produto? Vou vender consultas individuais? Vou vender um pacote de consultas? Um acompanhamento mensal, anual? Enfim, por tempo determinado. Toda a parte administrativa, que até acho que pode até compartilhar e falar um pouco mais. Alvará sanitário, tudo isso. É tudo muito novo, né? Tá tudo começando agora, então é novo para todo mundo. Então, essa parte a gente ainda tá um desafio superar e entender todo esse processo, né? Também, farmacêutica, acompanhar os avanços da tecnologia. Isso é super importante para conseguir agregar valor às suas consultas. Como a Thay falou do público idoso, esse público está cada vez mais incorporando a tecnologia no dia a dia, né? Usando o relógio que monitora, por exemplo, as quedas,
envia mensagens alertando sobre a tomada de medicamentos, e até a Alexa, que está presente na casa de muita gente hoje em dia. Ótimo. Até a Alexa, a gente teve uma pesquisa no Grupo Lead ali sobre o uso da Alexa, né, para verificar se a pessoa que usa a Alexa ela tem mais adesão ou não ao tratamento como um todo. E esse estudo foi publicado agora recentemente e a gente verificou que sim, né, que a Alexa ela colabora para que as pessoas lembrem na hora de utilizar o medicamento, né, que elas recebam mensagens motivadoras até dos próprios familiares que não estão lá presentes, mas que podem deixar mensagens já programadas na Alexa para que a pessoa lembre, né, também das rotinas saudáveis, né, de questões que ela tem que realizar durante o dia, para aquela pessoa, principalmente que mora sozinha, né. Então, assim, a gente vê que realmente a tecnologia ela vem para ajudar, né, ela vem para tornar a vida muito mais fácil, né, e para a gente monitorar também, muitas vezes, aquele parente que está distante, ou então que você gostaria de ter um monitoramento maior, dependendo da condição de saúde da pessoa, com risco de queda, né, com risco de ter outras questões relacionadas também a questões cardíacas, né, que podem ser alertadas através de um telemonitoramento. Então, a gente consegue, né, dar esse aporte maior. E os idosos estão cada vez mais autônomos, né? Moram sozinhos, têm uma vida de muitos anos com muita autonomia. Então, os familiares têm essa preocupação e acabam incorporando o uso dessas tecnologias para tentar um acompanhamento, né? E ainda sobre os desafios, assim, eu acho que é importante a gente falar de uma dificuldade que a gente teve no processo lá do Tele, né, de implementação do formato, que é adaptar o nosso modelo de consulta ao modelo remoto, mantendo, então, vínculo com a pessoa, entregando valor para a pessoa, porque existem questões que a gente precisa abordar ali, às vezes aplicar um questionário, né? E aí fica, às vezes, uma consulta que pessoalmente não ficaria engessada, não ficaria chata, porque tu tá pessoalmente, mas quando tu tá numa teleconsulta, hoje em dia, quem tá com o celular na mão é 30 segundos, se tu não envolveu a pessoa, ela já está fazendo outra coisa, ela já está respondendo outra pessoa, ela não está mais com foco em ti, né? Sim. Então, a gente teve esse desafio, assim, de desenvolver um modelo de consulta que fosse padronizado, né? Que a gente pudesse, várias farmacêuticas aplicar de uma forma semelhante, mas que tivesse essa sensibilidade, né? De humanizar, de fazer uma coisa centrada no paciente, centrada nas demandas do paciente, com uma dificuldade a mais, que é criar o vínculo numa teleconsulta, numa videochamada, através da tela, né? Que tu não está ali, né? Então, eu acho que esse foi um desafio que a gente conseguiu vencer justamente conversando com outros profissionais ali no telesaúde, né? Que são profissionais do cuidado e que têm mais experiência em telesaúde, né? Enfim, nessas teleconsultas, os médicos, os enfermeiros, né? Fisioterapeutas, conseguimos pegar umas dicas ali, né? Porque nós, enquanto farmacêuticos, a gente precisa beber dessas fontes, né? Sim, porque eu acho que o público de casa ele tem que saber que não é adaptar, não é simplesmente, né, pegar o modelo de uma consulta presencial e transformar numa ligação. Não, tem que adaptar aquela realidade, aquela modalidade. Um dos primeiros desafios que a gente teve lá, né, temos no telesaúde, é explicar o que o farmacêutico faz. Porque os pacientes chegam até nós e acham que é semelhante a uma consulta com o médico, enfim. Ou é uma auditoria, né? Alguma coisa, porque... Isso é fundamental, né? A gente colocou no serviço que desenvolve ali no Ministério da Saúde, que é um telecuidado voltado para quem tem hipertensão arterial pulmonar, que é uma doença rara, que é uma doença grave, né? Que as pessoas que estão nesse estágio da doença utilizando o Selexipag, que é um medicamento para hipertensão arterial pulmonar, já está num agravo, né, da doença, já utilizou outras farmacoterapias. Então, é um serviço para que a pessoa utilize corretamente aquele medicamento que aumenta a sua dose semanalmente. E ele aumenta a dose baseado nas reações adversas que a pessoa tem ou desenvolve, ou até onde ela tolera as reações adversas para aumentar ou não a dose. Então, é um telemonitoramento também relacionado à segurança do paciente, porque a gente tem que monitorar quais reações adversas que ele está desenvolvendo e a sua gravidade. E a gente verificou no início que tudo isso que vocês trouxeram, a gente tinha que explicar o que era o serviço e o que era o telecuidado.
qual o papel do farmacêutico naquele momento em que ele liga para o paciente. E ele não é um papel fiscalizador, né? Não é um papel de forma monótona que ele vai lá e só perguntar coisas sobre a saúde da pessoa, mas a gente tem que né, fazer com que a pessoa compreenda que é para melhorar a sua saúde, que é para dar esse respaldo para o uso ser mais seguro do medicamento, né? E muito focado no que nós, profissionais farmacêuticos, somos especialistas, que é o medicamento, né? O processo de uso, a adesão ao tratamento. Então, isso já vai esclarecendo quais são as nossas funções. E tem uma coisa relacionada à adesão ao tratamento, porque quando a gente está numa consulta presencial, tu percebe pelo não verbal, como tu falaste, né, Thay? Se a pessoa ela está escondendo algo, ou se ela está com uma dificuldade naquele medicamento, tu já consegue perceber pelo não verbal. Então, isso também é uma barreira, né, que a gente encontra quando a gente está realizando essas teleconsultas. Às vezes é só lá na segunda ou na terceira consulta que a gente consegue compreender de fato ali a realidade daquele paciente. É verdade, leva um pouco mais de tempo. E o tempo também é um desafio, né? No início, a gente começou com consultas que levavam 20 minutos, 25 minutos. Depois começou a tornar mais, né, sucinta, digamos assim, aquela teleconsulta para 15 minutos, 10 minutos, que é um grande desafio também, né? Que a gente sabe que é quase impossível, mas a gente tenta. Por isso que é muito importante para quem está em casa também, né, desenhando esse serviço, querendo realizar um serviço de telecuidado e telefarmácia. É muito importante, né, pensar no design do serviço baseado na pessoa e também fazer com que pense num protótipo para ser testado, né? Vocês já passaram por diversos testes lá no Telesaúde, nós também ali na CES, no Ministério, até chegar num modelo que está sendo utilizado hoje. E eu acho que todo mundo que vai implantar um serviço relacionado à telefarmácia vai passar por essas etapas da implantação, né? O que é importante registrar da consulta, quais são os indicadores que eu vou utilizar. Então, tudo isso demorou um tempo para ser desenhado. Ótimo. E para quem está nos ouvindo, quer implantar um serviço de telefarmácia. Tá, e você já teve essa experiência, né, em relação às exigências necessárias para o profissional farmacêutico iniciar um serviço, né? Como que foi? Fale um pouco para o pessoal como é que está isso hoje junto ao conselho, à vigilância, né? E o que tu pode nos trazer de novidades. Sim. Claro que cada região, né, cada estado tem o seu conselho regional que vai desenvolver ou não mais critérios específicos, né? Mas no nosso caso, aqui no Rio Grande do Sul, a gente precisa escolher se a gente vai atender como empresa, né, dentro de uma instituição, ou se a gente vai atuar como autônomo, né? Porque na telefarmácia a gente tem essa opção de atuar com o nosso CPF sem precisar abrir um CNPJ, né? Então, a gente precisa comunicar ao conselho regional, estar escrito, obviamente, né, comunicar o conselho regional de que a gente vai fazer aquela atividade, como que a gente vai fazer, qual a modalidade de telefarmácia que a gente vai fazer, né, dentro daquelas que estão na resolução. Então, teleinterconsulta, teleconsultoria, teleconsulta, tudo que a gente pretende exercer. Essas atividades elas precisam estar registradas também na vigilância sanitária do município. Então, daí cada município vai ter a sua vigilância sanitária e vai determinar, né, o que é um pré-requisito para que seja registrado essas atividades, porque são atividades de cuidado, né, e atividades de saúde. No meu caso, eu comecei atendendo como autônoma. Então, fiz lá no nosso conselho a anotação de atividade profissional, comuniquei lá todas as modalidades que eu estava fazendo. Depois, mais para frente, surgiu a oportunidade, então, da gente fazer teleconsultoria, né, para uma outra empresa, para uma startup de tecnologia que queria trabalhar com cuidado farmacêutico. Então, por questões de contrato, né, a gente optou por montar a microempresa. E a Vigilância Sanitária aqui de Porto Alegre nos pediu, na época, um alvará sanitário. Então, a gente fez uma parceria, né? Contratamos um coworking, que era de consultórios. Então, a gente tem, né, o consultório físico do Farma de Idosos. E virou o endereço fiscal da empresa para uma eventual fiscalização. E aí, através disso, a gente conseguiu executar mais serviços, porque a gente não fazia só a telefarmácia, né? Na época e até hoje, a gente presta consultoria para os residenciais geriátricos, para as ILPIs. Isso tanto de forma presencial quanto de forma remota, né? Então, justamente compartilhando essa nossa expertise, né, da assistência farmacêutica, do profissional farmacêutico de forma remota.
Então, as ILPIs, né, que são as instituições de longa permanência de idosos, né, elas têm muita circulação de medicamentos, tem muitas questões ali que o farmacêutico pode atuar, só que dentro da legislação não existe uma exigência de um profissional farmacêutico presente lá. Então, muitas vezes, quem executa essas atividades é um enfermeiro, um técnico, um cuidador. Então, a gente começou, então, a prestar consultoria, que era uma maneira de dar acesso, né, porque acabava tornando mais acessível para os residenciais contratar um farmacêutico. E, de forma remota, a gente conseguia ajudar muito, né? Ver interações, né? Tentar ajudar ali como é que estava o processo de administração dos medicamentos, derivação farmacêutica dos medicamentos via sonda, né? Então, nada envolvendo responsabilidade técnica, porque, mais uma vez, né, isso é uma coisa que não está coberta na resolução, mas levando acesso farmacêutico à farmácia clínica para mais locais, assim. Então, essa questão da legislação, ela ainda é muito incipiente, a gente tem muito que caminhar ainda sobre isso. Ela varia de acordo com regiões, com o estado e com os municípios também, mas o melhor é a gente tem que começar a ir atrás até para ir criando a demanda, né? Junto com as vigilâncias, sabendo que tem farmacêuticos querendo atuar, né? Para ir estabelecendo melhor esses processos. Nós temos... Opa, pode falar. Outra questão que eu acho que tem que ser esclarecida para quem está começando agora, né, nessa área, muito para profissional autônomo, é a crença de que o farmacêutico precisa de um software específico para realizar a teleconsulta e para ter seu prontuário eletrônico. Então, essa necessidade não está na resolução. Os farmacêuticos, então, podem usar ferramentas como Google Meeting, Google Drive para realizar suas consultas, porque elas são ferramentas criptografadas e elas estão de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. Ótimo comentário, Sheila. Eu acho que vocês duas trazem pontos importantíssimos para quem quer começar, né? E vale ressaltar no que a Thay falou, que também temos profissionais e colegas farmacêuticos que desenvolvem a telefarmácia e dentro da sua vigilância, né, da vigilância local, é permitido, por exemplo, realizar na sua casa, usando o seu endereço residencial como referência, né, para a vigilância. Então, eu acho que vale a pena também ressaltar isso. E o que a Sheila comenta, né, que realmente não existe essa obrigatoriedade, né, de se utilizar uma plataforma específica de telefarmácia. A gente pode utilizar qualquer um destes aplicativos que permitem que a gente faça a consulta, né, em tempo real. Inclusive, no início a gente utilizava o próprio WhatsApp, né, mas é importante a gente ter essa preocupação com a proteção dos dados coletados, né? Então, como qualquer consulta farmacêutica, a gente precisa ter essa preocupação em relação ao registro da consulta, né? A rastreabilidade daquela consulta. Então, tu tinha comentado um pouco, né, Sheila, dos indicadores. Quem sabe tu fala um pouco para o pessoal o que é importante da gente coletar, né? O que é importante da gente avaliar como resultado relacionado à telefarmácia? Um dos principais indicadores no geral, indicador de desfecho clínico de saúde e de processo. Por exemplo, saber quanto tempo demora a minha consulta é uma informação muito importante na hora de precificar a minha consulta. Então, isso também gera um indicador. Indicador de desfecho de saúde, como é que é o controle da doença. Então, o paciente, na primeira consulta, utilizando como exemplo a asma, tinha uma asma não controlada. Na segunda consulta, já estava uma asma um pouquinho melhor. Então, esse é um indicador super importante para mostrar resultado das nossas intervenções. Ótimo. Tem condições clínicas que a gente consegue, né, ter parâmetros diretos que a gente consegue monitorar para a gente verificar a efetividade do tratamento e também, né, conseguir verificar essa evolução. Algumas condições clínicas é um pouco mais difícil, né, a gente realizar esse tipo de monitoramento clínico, mas a gente consegue, né, observar outros resultados também em saúde, como a qualidade de vida, né, como questões relacionadas à adesão ao tratamento, né? A adesão ao tratamento é um indicador super importante porque é o nosso diferencial, né, como farmacêuticos, e também a adesão do uso do dispositivo, que pode ser as bombinhas, os dispositivos inalatórios, dispositivo para diabetes, enfim. E esse é um grande desafio que também a gente tinha, né? Como solicitar para o usuário demonstrar o uso do dispositivo. Uhum. E aí a gente contornou isso fazendo um checklist, utilizando um checklist já validado, né, de artigos que a gente encontrou na literatura de uso correto de dispositivos inalatórios. Então, a gente fez checklist de cada um dos dispositivos que ele poderia utilizar
e a gente verificava na fala quando não conseguia a chamada de vídeo, né? É importante ressaltar que o ideal para quem está, né, pensando num serviço de telefarmácia é utilizar a videochamada, né? Para que a gente tenha essa percepção do não verbal, para que a gente possa, né, solicitar que ele demonstre como está utilizando o medicamento, mas em alguns casos a gente não vai ter isso, né? Seja porque ele não tem, talvez, acesso a dados suficientes no celular para conseguir fazer vídeo, ou porque a gente não consegue realmente realizar essa, né, através dessa tecnologia. E utilizar outros recursos como complementares à consulta de vídeo, né? Focando em educação em saúde, enviando mensagens, vídeos, né? Ensinando a fazer alguma técnica. Então, isso é importante também, se aproximar do paciente por outras vias. Uma outra coisa que a gente viu que gerava bastante valor para a nossa consulta e que está relacionado ao acesso é o itinerário terapêutico. Então, esclarecer para o paciente como ele fazia para conseguir os medicamentos que ele tinha prescrito e não estava utilizando por algum motivo. E a gente viu que isso é muito falho ainda na comunicação, né? Então, tanto nos profissionais quanto nas unidades. Então, a gente acabava atuando assim quase como navegadores, né? Que é uma função que os enfermeiros fazem muito, mas como a gente estava com acesso àquele paciente ali, a gente conseguia esclarecer. Então, muitas vezes a gente descobria que ele não estava utilizando porque não conseguia comprar, ou não estava conseguindo ir no serviço para solicitar, ou porque o prescritor não tinha as informações que precisava para preencher todos os papéis. Então, também é uma maneira da gente trabalhar acesso, e isso é uma coisa que para o paciente ele ter um medicamento que ele pagava R$300 por mês e agora ele vai pegar pelo sistema, né? Isso para ele gera muito valor. Então, são coisas que a gente, com a prática, vai descobrindo, né? E aí vamos levantando essas questões para a gente ir trabalhando isso e gerando valor. E a gente percebe que muitos dos nossos colegas farmacêuticos, eles não estão cientes de todos os recursos disponíveis na saúde pública, né? Quais são os medicamentos do componente básico, do componente especializado, que documentos eu preciso para ter acesso a esses medicamentos, aonde é a farmácia, né? Como o paciente chega até lá, como agenda esse atendimento lá. Então, é uma das nossas responsabilidades é estar ciente de todo esse processo. Educação em saúde de forma remota, né? Então, pessoal, já chegando mais perto do fim do nosso episódio, infelizmente, eu tenho certeza que a gente vai ter que marcar um outro encontro para falar de tecnologia, para falar de inteligência artificial, porque, né, é muita novidade agora para que a gente possa dar conta de todos esses assuntos que estão realmente revolucionando a nossa profissão. Mas, para a gente finalizar, eu vou pedir para a Thay dar um conselho para quem está nos ouvindo e quer iniciar nessa área, quer se especializar nessa área. Olha, um conselho é difícil, assim, né? Mas eu acho que caminhar junto com pessoas que já fizeram o que vocês estão querendo fazer, assim. Porque é claro que é uma área inovadora, é claro que existem poucas pessoas que começaram, e quem começar já a pensar nisso agora também vai estar dentro desse diferencial, mas tentar olhar para pessoas que já fizeram, se basear nas dificuldades de como essas pessoas fizeram para desenvolver no seu nicho, né? Então, existe muito nicho para o farmacêutico atuar em telefarmácia que ainda está descoberto, né? Então, tentar aproveitar a experiência de profissionais que estão trabalhando com telefarmácia em outros nichos e aplicar para o seu nicho, né? E também se abrir a conversar com outros profissionais de outras áreas e que têm mais experiência, né, com clínica do que nós. Eu acho que seria nessa linha. Muito obrigada, Tayane. E Sheila, a mesma pergunta. Um conselho para quem está querendo iniciar na área da telefarmácia? Então, principalmente estar atento às inovações, tanto da parte tecnológica quanto da parte técnica, né? Acompanhar as atualizações dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, daí a importância de escolher um nicho específico de atuação para o farmacêutico se tornar especialista e referência naquela área. Então, isso é super importante. E as inovações de IA, enfim, de como trazer esses outros recursos ao seu favor. Ótimo! Então, a gente finaliza mais um episódio do podcast da Fargs. Eu queria muito agradecer essas mulheres cientistas, farmacêuticas maravilhosas, corajosas, né? Por enfrentar essa área nova, por ter desenvolvido esse trabalho tão lindo, né, nas suas áreas de atuação, e que hoje a gente consegue colher frutos e hoje a gente consegue, né, fazer com que mais profissionais
sejam incentivados e se motivem, né, e se inspirem com essa história de vocês. Então, parabéns pela trajetória de cada uma. Muito obrigada pelo tempo que vocês, né, nos deram aqui nesse episódio. E eu convido, né, a todos que estão nos assistindo para assistir os próximos episódios do podcast da Fargs. Se você gostou, compartilhe com os colegas, né, com os amigos e com os farmacêuticos que você conhece, para que a gente possa continuar realizando esse projeto do podcast e trazer cada vez mais informação para todos vocês. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.